Imagine que você está prestes a entrar em um lugar onde quase ninguém teve coragem de pisar. Um lugar onde histórias antigas, sussurradas pelas sombras, falam sobre um livro escondido por séculos. Esse é o Manuscrito Sombrio de Salomão, um texto que muitas pessoas acreditam ter sido proibido porque descrevia rituais poderosos demais para o mundo comum. Antes de qualquer coisa, respire fundo e venha comigo passo a passo, porque hoje você vai entender como esse manuscrito surgiu, porque muitos tentaram apagá-lo da história e o que havia dentro dele que causava tanto medo. Tudo de forma simples, clara e sem exageros, como se estivéssemos conversando cara a cara, explorando o desconhecido juntos, com calma, sem pressa e sem mistério forçado. A lenda começa com o rei Salomão, conhecido pela sabedoria e por uma curiosa habilidade descrita em textos antigos, e a capacidade de dialogar com entidades espirituais. Segundo muitos relatos, ele teria registrado técnicas, símbolos e palavras que permitiam aos sábios da época compreender forças invisíveis. Não estamos falando de magia teatral, mas de conhecimentos que tentavam explicar fenômenos que as pessoas não entendiam. O Manuscrito Sombrio seria uma dessas obras. Dizem que ele reunia instruções sobre como proteger uma pessoa do mal, como acalmar medos noturnos e até como interpretar sinais espirituais. O problema é que, com o tempo, esses ensinamentos foram vistos como perigosos, proibidos ou difíceis demais de controlar, e assim o livro passou a ser escondido. Com o passar dos séculos, muitos grupos tentaram fazer o manuscrito desaparecer. Alguns acreditavam que as palavras de Salomão podiam ser usadas para fins errados. Outros diziam que apenas pessoas altamente preparadas deveriam ter acesso a esses ensinamentos, porque eles exigiam responsabilidade e equilíbrio emocional. E havia ainda aqueles que temiam perder poder caso esse conhecimento se tornasse público. Por isso, cópias foram queimadas, escondidas ou rasgadas em pedaços. Mas, como acontece com quase toda história proibida, parte do conteúdo sobreviveu em fragmentos, cartas e relatos de estudiosos. Aos poucos, esses fragmentos foram reconstruídos e revelaram que o livro não era um manual de maldade, mas sim um conjunto de conselhos sobre como lidar com o medo, a escuridão e os próprios pensamentos. Quando exploramos o conteúdo mais descrito desse manuscrito, encontramos símbolos curiosos. Muitos deles representavam a mente humana, como círculos divididos em partes, espirais que lembravam jornadas internas e palavras que pareciam chaves para abrir reflexões profundas. Algumas pessoas interpretaram esses símbolos como rituais de invocação, mas estudiosos modernos acreditam que eram apenas metáforas, maneiras de ensinar alguém a enfrentar seus próprios monstros internos. Por exemplo, existia um símbolo que supostamente a invocava coragem, a ele apenas instruía a pessoa a se lembrar de um momento de força e reviver esse sentimento. Outro símbolo a invocava clareza, na verdade, era um método de respiração e foco. Assim, aquilo que muitos chamavam de proibido talvez fosse apenas um manual de autoconhecimento avançado demais para sua época. Então por que tanta polêmica? Porque o desconhecido assusta. Tudo que parece diferente ou poderoso demais causa medo. E, naquele tempo, qualquer prática que não fosse totalmente compreendida era taxada como perigosa. O Manuscrito Sombrio de Salomão virou alvo de exageros e rumores, e assim sua história foi engolida pela poeira do tempo. Mas hoje, olhando com calma, percebemos que seu verdadeiro valor talvez estivesse em ensinar as pessoas a enfrentar o que carregam dentro de si. Não havia monstros reais sendo invocados, mas sim coragem, foco, disciplina e entendimento. Ao final, o que resta não é um ritual proibido, e sim a lembrança de que o conhecimento pode ser escondido, mas nunca apagado. E que toda jornada espiritual começa quando temos coragem de olhar para nós mesmos sem medo. No silêncio que tomou conta daquele salão subterrâneo, o manuscrito parecia respirar, como se tivesse vida própria e aguardasse, paciente, alguém capaz de compreender seus segredos. A luz que vinha das frestas acima iluminava o chão em padrões geométricos que mudavam lentamente, como se respondessem à aproximação de qualquer presença humana. Era ali que muitos acreditavam estar o elo perdido entre o mundo físico e o espiritual, um ponto onde as fronteiras se tornavam tão finas que até uma mente jovem de 15 anos conseguiria sentir a diferença no ar.
Cada passo dado ecoava profundamente, revelando a dimensão daquele espaço esquecido, e era impossível ignorar a sensação de que algo antigo observava, atento, cada movimento próximo ao manuscrito proibido. Ao abrir a primeira página, a sensação era de atravessar um limiar invisível, como se a própria realidade tivesse sido puxada alguns centímetros para trás. As letras brilhavam em tons dourados, mesmo sem qualquer fonte de luz direta, e cada símbolo parecia se mover sutilmente, como se respirasse junto com o leitor. Mas o que mais chamava atenção era a força suave que emanava do pergaminho, uma espécie de convite silencioso para que se continuasse lendo. Mesmo alguém jovem conseguiria sentir que aquele texto não tinha sido escrito apenas para ensinar, ele havia sido criado para despertar algo. E quanto mais os olhos percorriam as linhas cintilantes, mais profunda se tornava a sensação de que aquele conhecimento não pertencia apenas ao passado, mas ao próprio tecido oculto do mundo. Foi nesse momento que uma leve vibração percorreu o chão, quase imperceptível, porém suficiente para fazer uma fina camada de poeira cair das prateleiras mais altas. Os anjos esculpidos ao redor, imóveis há séculos, pareciam ganhar um brilho renovado nos olhos de pedra, como se reconhecessem que algo estava sendo acionado. A atmosfera ficou mais densa, como o ar antes de uma tempestade, e uma corrente fria percorreu o corredor, passando pelas colunas e envolvendo o leitor como um aviso. Cada parte daquele ambiente reagia ao contato com o manuscrito, como se todo o salão fosse um organismo vivo, despertando lentamente de um sono profundo. A mensagem era clara, e nada ali estava morto ou esquecido, apenas aguardava o momento exato para ser reativado. O leitor então percebeu que o texto começava a se reorganizar, letras trocando de posição como pequenas faíscas douradas que dançavam sobre o pergaminho. Não era uma ilusão, era como se o manuscrito entendesse quem o estava tocando, adaptando o conteúdo para revelar apenas aquilo que a mente pudesse suportar. Mesmo alguém muito jovem perceberia que aquele conhecimento era vivo, inteligente, e estava medindo cada passo dado ali. Em poucos instantes, símbolos que antes pareciam indecifráveis passaram a formar padrões compreensíveis, mostrando mapas, nomes antigos e diagramas que conectavam constelações e estruturas da alma humana. Era uma linguagem que falava direto ao espírito, e bastava continuar olhando para sentir que algo profundo estava sendo ativado. Quando a última linha da página brilhou com intensidade, uma luz suave se espalhou pelo salão inteiro, tocando cada coluna, cada livro e cada símbolo entalhado nas paredes. As sombras se moveram por conta própria, como se algo caminhasse entre elas, e um som distante, semelhante ao de sinos longos, ecoou pela biblioteca subterrânea. O manuscrito parecia pulsar, como um coração antigo, revelando que ainda guardava muitos segredos além daquela primeira revelação. E enquanto a luz diminuía lentamente, retornando ao tom dourado habitual, a sensação de que aquele lugar tinha escolhido seu novo guardião se tornava impossível de ignorar. Ali, entre poeira, silêncio e mistério, o manuscrito sombrio de Salomão finalmente despertava novamente.